Boa noite mais uma vez aqui para os nossos amigos da sala e para aqueles que vão assistir depois da gravação. Nós já tivemos aqui um momento muito gostoso de conversa, de oração, cada um mencionou aqui um pedido, um motivo de oração, e tem sido uma bênção a gente participar desses momentos, né? Mas para não incumpridar muito, né, aqui o vídeo, eu acabo gravando só a partir do momento que a gente começa, então, a considerar o assunto, o estudo de cada encontro. O nosso estudo aqui tem um nome um pouco diferente, talvez, que é Encontros com a Palavra, e ele tem como foco, como funciona esse estudo, né? A gente focaliza as histórias da Bíblia de encontros. Por exemplo, Deus encontra Adão e Eva, Abraão encontra o Cordeiro, Jesus encontra os discípulos. Então, nós temos, assim, duas vantagens. Primeira é de extrair dessas histórias princípios, valores, doutrinas bíblicos, e ter uma visão panorâmica da Bíblia, porque começamos em Gênesis, né? Estamos avançando, já estamos nos Evangelhos agora e vamos finalizar lá no Apocalipse. Então, se você perdeu algum desses estudos, convido você a acessar a playlist aqui no meu canal, que tem esse nome, Encontros com a Palavra. Todos os demais estudos estão ali. Já são mais de 12, 13 estudos, se eu não perdi a conta aqui, com temas bastante importantes da Palavra de Deus. A gente sempre faz aqui uma leitura de um texto, depois a gente comenta, cada um dá suas impressões daquilo que chamou a atenção, né, na leitura. Fazemos aqui de vez em quando uns carrosséis de leituras bíblicas, né, cada um lê um texto da Bíblia, um texto que tem que ver com o assunto que estamos estudando, que é o modo certo da Bíblia, né, como Jesus mesmo fez lá no caminho para Emaús, né, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava aos discípulos, aqueles dois, o que a seu respeito constava na Bíblia. Então, o estudo bíblico ideal é aquele que permite que a Bíblia se explique, que a Bíblia responda às perguntas que vêm dela mesma, né? E assim a gente não corre o risco de ficar interpretando ou dando a nossa opinião, né? Eu convido vocês aqui que estão comigo e vocês que estão acompanhando também a gravação a abrirem a Bíblia em João 14. João capítulo 14. E nós vamos então considerar alguns versos desse capítulo aqui, que é maravilhoso, apesar do tom de despedida, do tom triste que pairava no ar naquele momento ali da ceia, né, do jantar de Jesus com seus discípulos mais chegados. Então, João capítulo 14, e eu peço que vocês ouçam com bastante atenção, né? Se já estiverem com o caderninho e a caneta na mão aí, é hora de usá-los, né? Ou assim, anotar mentalmente os insights que forem ocorrendo aí à medida que eu leio aqui para vocês, tá? Diz assim o texto, Jesus falando, né? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé era um homem de perguntas inteligentes, tá? Alguns acham que era um discípulo sem fé, né, e tudo mais, incrédulo. Na verdade, Tomé fazia perguntas muito inteligentes e ele era um homem decidido. Aquela vez em que Jesus decidiu voltar para uma região em que eles queriam matá-lo, Tomé disse assim: vamos nós também com ele para morrer junto. Então ele era corajoso, né? Ele era um discípulo valoroso. E aqui ele pergunta algo para Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no verso 9, Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda me perguntam, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Depois o verso 13: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 15: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Então Jesus promete, na despedida, que ele deixaria um substituto, um outro consolador. Se é um outro, é porque já havia um, né? E esse um era Jesus. Então ele vai deixar alguém que seja tão divino, tão poderoso, tão amoroso quanto ele mesmo.
para ser também um consolador divino, né? E diz no verso 18: não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Vamos lá. Primeira sessão aqui de impressões. Repito, era um jantar de despedida, ok? Jesus, ele sabia que pouco depois iria ser morto na cruz, iria morrer pelos pecadores, e ele deixa aqui algumas promessas muito sérias e muito importantes. Qual delas mais chamou a sua atenção e por quê? Ele vai voltar. Esse é Sem do começo ao final da Bíblia, né? Uhum. Ele não só veio, como retorna. E retorna com a morada preparada para a gente habitar. Concorda com Schiller? A promessa que salta desse capítulo é: eu voltarei. Duas vezes ele diz isso ali, e uma vez ele diz: não deixarei vocês órfãos, né? Agora, uma coisa interessante é que a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento em que Jesus voltará. Ele não revelou essa informação, e até é bom que não tenha revelado, porque a gente vive o tempo todo na expectativa, né? Senão o ser humano é tão complicado que alguns pensariam assim: ah, quando faltar uma semana eu me preparo. Como se a gente fosse dono do nosso coração, né? Dos nossos sentimentos, da nossa mente, né? Não, Jesus quer que você esteja pronto a cada momento, até porque eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã. E quando a gente morre, já estudamos isso, nosso caso está decidido, né? A gente entra no estado de sono, como a Bíblia compara, e só ressuscita na volta de Jesus ou depois, dependendo da sua situação quando morreu, né? Se morreu em Cristo, vai ressuscitar em Cristo. Bem, então a gente vê aqui que não há um prazo, não há uma data, há uma promessa. Ele disse que ia voltar. E enquanto não voltasse, ele deixaria aqui conosco um consolador, uma pessoa que estaria conosco, estaria nos orientando, nos conduzindo à verdade. Ele fala de oração, vida devocional, portanto, né? Então, enquanto aguardamos Jesus voltar, vivamos em comunhão com Ele. Mantenhamos comunhão com o Espírito Santo, né? É isso? O que mais que vocês gostariam de comentar a respeito desse capítulo tão bonito de João 14? Essa questão que você acabou de falar agora, né? Se a gente soubesse a data, talvez alguns se preparassem uma semana antes, começassem a se preparar uma semana antes, talvez alguns nem se preparassem, porque vai voltar daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos Então, eu nem vou estar aqui. Então, exatamente. E outra, se a exatamente. gente pensar bem, claro, eu creio que Jesus voltará em breve. Sempre crie nisso, né? E os sinais. Não sei se vocês tiveram tempo de assistir aos vídeos que eu coloquei lá no nosso grupo. Um deles é sobre os sinais da volta de Jesus, né? E os sinais, Mateus 24 e outros textos mais da Bíblia, mostram que se aproxima, né, a volta de Jesus. Não sabemos quando, mas se você pensar bem, quanto tempo falta para Jesus voltar? É o tempo que te falta de vida. Que te resta É um tempo de uma vida, né? é o tempo de uma vida, que não é longo, né? Na verdade, é muito curto. Eu já vivi mais da metade da minha vida. Eu estou com 52, não sei se eu vou chegar aos 100. E olha, passou rápido, e dizem que passa mais rápido a segunda metade ainda. Então, na verdade, é o que te falta de vida, né? Claro que as profecias apontam sim para a volta de Jesus em glória e majestade. Não importa se eu estiver vivo ou não, nós vamos ver Jesus voltar. Isso é que é mais importante, né? Chanazes. Pastor, eu não sei se a gente vai estudar sobre isso, mas agora a gente falando sobre se a gente falece, automaticamente o nosso caso já está fechado, digamos, e a gente já vai, quando abrir os olhos, vai estar com Cristo, né? Uhum. Os livros, a gente vai estudar em algum momento? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre os livros. Tem o livro da vida, tem algum outro livro, enfim, os livros onde ficam registradas as coisas, assim, eu tenho. é, não tenho muito conhecimento sobre isso e eu tinha interesse de saber. Quem sabe a gente pode analisar isso quando estudarmos sobre o milênio bíblico, né? Mas basicamente existe o livro da vida do Cordeiro, onde estão os nomes dos salvos, né? Existe o livro de memorial, onde estão as boas obras. Então não pense que Deus não viu aquela sua boa ação, aquela sua boa atitude, né? Que ninguém mais viu. Deus viu. Isso foi registrado para sua honra, né? Sua memória. E há os livros de registros das más atitudes também, que ficam ali como. Claro que Deus não precisa disso, Deus é onisciente, né? Mas para o bem dos seres que não são oniscientes, há todo um registro, sim, celestial, de coisas feitas aqui na Terra. Tanto é que a Bíblia diz que Deus trará
a juízo tudo o que foi feito, quer seja bom, quer seja mal. Como que isso é possível? Porque deve haver realmente registros ali. Mas quando estudarmos sobre o juízo Eclesiastes 12, né? e o julgamento, a gente vai ver isso aí, Tashanase, com mais detalhamento também. Ok. Schiller tinha falado? Sim. Ainda nesse comentário, com a relação de se preparar quando tiver as vésperas, tem um grande perigo. Nós temos o exemplo das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e a outra metade não estava preparada. Então, não pense, é igual você querer correr o Iron Man se você está 10 anos sedentário. Né? Você não vai dar conta de. No primeiro 100 metros que você correr, você vai estar com a língua para fora. Então, quando Verdade. começar a perseguição, falar, você é de Cristo, você vai para a cadeia, vamos calar você aqui, aceita esse emprego aqui, faz isso, aquilo lá, você vai perder o emprego, não sei o quê, você não vai se preparar, né? Porque você não veio com uma vida se preparando a tempo. Já que o Schiller mencionou a parábola das 10 virgens, é interessante, né? Porque em Mateus 24, Jesus ele vai falando de sinais que antecedem sua vinda. E aí no 25 ele conta parábolas que falam de preparo. E de fato, eram 10 moças da igreja, as 10 tinham a lâmpada, que é a Bíblia, né? As 10 estavam esperando o noivo, estavam esperando Jesus voltar, a parábola é muito clara, o noivo é Jesus. Mas 5 delas estavam despreparadas, não tinham azeite, que é o Espírito Santo, né? Na vida. Não tinham suficiente experiência com Deus para estar preparadas para o noivo, para a chegada do noivo. E aí quando vem o grito, né? Eis o noivo, né? Elas acordam, interessante que as 10 dormem, ou seja, haverá um cansaço pela espera. Quem já não está cansado desse mundo? Fala sério também, na verdade, né? Então, realmente, o cansaço é esperado, talvez um pouco de desânimo, nós somos seres humanos, Deus sabe disso, mas mesmo cansados, estejamos preparados, né? 5 estavam prontas e entraram para a festa, e 5 não, porque não tinham a experiência necessária para ir com Jesus, né? Muito bem. Vamos então agora para o nosso carrossel de passagens. Eu vou começar distribuindo os textos para que cada um leia aí. Vou pedir então que a Lise leia para nós Atos capítulo 1, verso 11. Atos 1, 11. Não sei se a Márcia pode ler também um texto aí para a gente. Só dar um sinalzinho para dizer se pode ou não. Enquanto ela responde, eu vou pedir que a Márcia, então. Então a Márcia lê para nós Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Tadeu, Mateus 24, 5. Mateus 24, 5. Patrícia, Apocalipse 1, verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Aí cada um abre o seu texto aí e aguarde, né? Como a gente sempre tem feito, né? Depois cada um vai ler o seu texto, os demais escutam também. Adriana, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Chanazes, deixa eu me ver aqui. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E Schiller, vamos fechar então a rodada aqui. 2 Pedro 3, 3 e 4. 2 Pedro 3, 3 e 4. O texto que a Lise vai ler é bem interessante, eu vou contextualizar aqui. Pode ler o 10 e o 11, Lise, depois. É o momento em que Jesus está se despedindo, finalmente, né, dos seus discípulos, é a ascensão de Cristo. Você sabe que ele ressuscitou, foi até o santuário celestial, retornou e passou 40 dias aqui com os seus discípulos na terra, né? Antes de ascender ao céu, de subir para o céu. Na ascensão de Pastor, Cristo, Oi, Adriana. só queria que o senhor repetisse para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Então imagine a cena, os discípulos conviveram por mais de 3 anos com Jesus de maneira muito próxima, ele era tudo para eles. E agora ele está voltando para o céu, está se despedindo. É óbvio que eles ficaram tristes, né? Ainda que soubessem que ele vai voltar um dia, mas é uma despedida. Fez muita falta para eles a presença pessoal, visível de Jesus, né? Nós também sentiríamos saudade, com certeza, né? Temos que sentir saudade de Jesus, né? Mas assim, para eles foi uma experiência com certeza muito difícil. E aí, Jesus está subindo para o céu,
e ele vê aquela cena. E ele pede que 2 anjos desçam para falar algo muito importante, que é o que a Lise vai ler agora. Então, em Atos 1:10, diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, 2 anjos, né, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Não é interessante, né? Os anjos. Bom, primeira coisa, né? A promessa foi feita por Jesus e agora por anjos. Será que ela é segura? Ela é real? Ela vai acontecer? Claro que sim, né? Se o próprio Jesus empenhou sua palavra e agora nesse texto aqui a gente vê anjos de Deus dizendo a mesma coisa, a promessa é certa. Demore o que demorar, ela vai acontecer, né? Estejamos prontos ou não, ela vai acontecer. Deus nunca mentiu. A primeira vinda foi anunciada pelos profetas, ela aconteceu no tempo certo. Bem, os anjos disseram assim: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu, assim, né, com esse olhar triste, né? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu voltará do modo como vocês o viram subir. Pergunto, como eles viram Jesus subir? Era um fantasma? A gente sabe que nem existe fantasma, né? Então não podia ser fantasma. Era um raio? Era invisível ou era visível? Pessoal? Era ele em pessoa. Era ele aquele quem Tomé tocou, né? Era ele aquele que comeu ali com os discípulos após a ressurreição. Então Jesus em pessoa subiu para o céu, rodeado por anjos e entre nuvens. Se ele vai voltar do mesmo modo como ele subiu, como ele voltará? Faz uma engenharia reversa aí, né? Ele voltará Descendo em nuvens com os anjos. exatamente entre nuvens com os anjos, visivelmente e pessoalmente. Maravilhoso, né? Jefferson chegou aqui agora também na nossa sala. Tudo bem aí, meu amigo? Quer dar um alô pro povo aqui na nossa classe? Talvez não esteja disponível nesse momento, mas está ali. Estou vendo o nome dele. Muito bem. Então, Jesus prometeu, os anjos prometeram. Tá. Boa noite. Boa noite também, graças a Deus. Obrigado. Ok, Jefferson, bem-vindo aí, tá? Deus te abençoe. Amém. Mateus capítulo 31. Quem acompanhará Jesus na sua vinda? Quem que foi o texto aí? Foi o Tadeu, né? Isso. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu acho que era 25:31, né? Mas tá perto aí, pode ler também. Ou eu troquei com o Tadeu os textos aí, não? Nossa, não está errado, desculpa. Não tem problema. 25:31. Depois acho que O grande julgamento, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Puxa, era o texto da Márcia. Mas, Márcia, não se preocupe, eu vou arranjar um texto para você também, tá bom? Então, ali, ó, quando ele vier, sempre fala em glória, majestade, né, trombetas, nunca vai ser algo, nunca você vai ver assim a vinda de Jesus secreta, um arrebatamento secreto, algo invisível. Sempre que fala em volta de Jesus, você tem linguagem de poder, de glória, de visibilidade. E aí diz, inclusive, que ele virá com todos os seus anjos. Muito provavelmente por isso é que o Apocalipse diz que quando Jesus voltar, haverá silêncio no céu. Olha que interessante, porque o céu virá para nos resgatar, né? E os anjos virão, você vai conhecer o seu anjo protetor, que coisa maravilhosa, né? Além de conhecer Jesus pessoalmente face a face. Vai ser um dia realmente maravilhoso. Devemos ansiar todos os dias, né, por esse momento. Então todos os anjos virão com ele. Agora sim, Mateus, eu tinha pedido para a Márcia ler Mateus 25:31, né? Eu já baguncei tudo aqui agora. Para você, Patrícia, eu pedi qual texto? Apocalipse 1:7, né? Olha, que eu tenho anotado aqui, acho que você tinha pedido para a Márcia, Mateus 24:31 e para o Tadeu 24:5. Eu inverti, então. Márcia, você pode ler para nós, então, Mateus 24:5?
Porque essa pergunta é importante. Por que que é importante saber exatamente como Jesus voltará? Não basta saber que vai voltar? Tá bom, já sei. Ele vai voltar um dia. Mas esse estudo aqui, nós temos como objetivo saber como será a volta de Jesus. Mas qual é a importância disso? O texto que a Márcia vai ler responde. Boa noite. Pastora, Mateus 24, Mateus 24, verso 5. verso 25, Não, verso 5. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É isso aí. Com base no texto que ela acabou de ler, como você responderia à pergunta: por que é importante saber como Jesus voltará? Eu tenho exemplos na minha família, os antecedentes, assim, né? O pais, avós, bisavós, eles vieram de uma outra religião, né? Que fazia muita comunhão com o que já conhecemos que são anjos caídos, né? E numa dessas religiões tem um nome específico que eles recebem, eles incorporam a entidade específica e fala que aquela é a maioral, aquela é Jesus, né? E aí me lembra aquela coisa, ó, quando ele estiver lá no quarto, no fundo da casa, lá no deserto, não acrediteis, né? Porque tem muito que fala, ó, tá vendo? Jesus apareceu aqui no quarto pra gente e todo mundo viu. Aí você começa a ver entre os seus olhos e a palavra de Deus. Só que Satanás, ele faz o que você quiser ver, né? Mas a palavra de Deus é verdadeira. Então você vai escolher no que acreditar. Então a resposta é: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Demônios poderão simular, né, até a vinda de Cristo. Coríntios diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos, né? Então o diabo tem poder para imitar a volta de Jesus. E, inclusive, há alguns aí que já até se anteciparam, né? Tem o INRI, Cristo lá, tem gente que, em outros países, que falam que são a encarnação de Jesus. Então, você vê que não faz sentido, né? Então, por isso que é importante saber que ele virá em glória e majestade, entre nuvens, com seus anjos, com poder e glória. Depois nós vamos ver aqui que os mortos em Cristo vão ressuscitar, porque, porque sabendo desses detalhes, nós não seremos enganados. Não vai pisar na terra novamente, ele vai receber os salvos nos ares, no céu. Então, se pisou aqui, tá lá no Texas, tá lá na China, não caia nessa, não é Jesus, de jeito nenhum, né? Ele veio para curar, para salvar. Não, ele já veio fazer isso, já fez isso. Ele vem agora para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador, né? Então, a importância de saber como será é para não sermos enganados por aqueles que vão simular Jesus, né? Querer se parecer com ele enfim. Outro texto que é bastante claro e nos ajuda também nesse processo de não ser enganados é justamente Apocalipse 1:7, que na verdade faz eco a Mateus 24:30, né? Mas a Patrícia vai ler Apocalipse 1:7. A pergunta é: quantas pessoas vão ver Jesus voltar? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E aí, Patrícia, só os bons, só os salvos verão Jesus voltar? Não, todos. Todo olho o verá, até os que o transpassaram. Esse detalhe aí caberia uma explicação um pouco mais alongada, porque, como assim? Quem transpassou Jesus foram os soldados romanos, né? Rapidamente aqui. A gente sabe, já estudamos isso, que há duas grandes ressurreições, correto? João 5, 28, 29 diz: vem o dia, está no futuro, né? Em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal e não se arrependido para a ressurreição da condenação. Duas grandes ressurreições. Mas há uns detalhes que merecem também explicação, como este aí. Como assim? Eis que vem com as nuvens. É a volta de Jesus. E todo olho verá. Ok, bons, maus, todo mundo vai ver.
Vai ser um evento visível, glorioso, já estudamos isso, já vimos isso. Até os que o traspassaram. Interessante. Quando você lê os evangelhos, e Jesus está sendo lá julgado de forma bem injusta, né, por sinal, ele fala assim para aqueles líderes judaicos que o estavam condenando, para os soldados: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Olha aí. Como? Aí quando você pega Daniel 12, o último capítulo de Daniel, ele fala assim: muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. Muitos, não são todos. Ele fala ali um pouco antes da volta de Jesus. Interessante. Nós cremos, então, eu creio que talvez para a Patrícia seja uma novidade também, nós cremos que há uma ressurreição, podemos chamar de parcial, e uma especial, pouco antes da volta de Jesus. A especial é de um grupo de pessoas que nós cremos que viveram nesse período final da história, pregaram, anunciaram, viveram para a segunda vinda de Cristo e terão o privilégio de contemplar isso, juntamente com a última geração, que são os chamados 144 mil lá no Apocalipse. Mas também haverá um grupo que vai ressuscitar para ver o que fez de errado. São aqueles que crucificaram Jesus. Talvez possamos incluir aí os mais terríveis perseguidores do povo de Deus na história. Esses aí, situação ruim, viu? Porque morrerão 3 vezes. Ou seja, já morreram, né? Ressuscitam para ver o que fizeram. Morrem de novo. Porque não podem contemplar a glória de Deus, como vai acontecer com os ímpios vivos na terra. E no fim do milênio, como estudaremos mais adiante, morrerão para sempre. Então, terão sua justa paga, né? Pelos seus pecados e crimes e maldades, né? Então, por isso que aí fala, até aqueles que o traspassaram. Os que mataram Jesus e não se arrependeram, eles passarão por esse momento terrível de entender o que fizeram de errado, de muito errado, né? Mas o que nos importa agora nesse momento é entender que a volta de Jesus, repito, não será invisível, não será secreta. Todos verão Jesus voltar, né? Chanazes. Pastor, na primeira vinda de Cristo, o povo estudava bastante as profecias, né? Assim como nós estudamos hoje sobre a volta. Uhum. E esperavam qual que era eles não muitos viram, mas muitos não conseguiram reconhecer. O próprio João Batista perguntou em determinado momento, ou seja, eles estudavam, mas tinham dúvidas em alguns momentos, né? O povo que esperava na primeira vinda. Qual que é a minha dúvida? Eu fico pensando, a gente espera uma volta, porque a gente lê ali exatamente como está escrito, assim como veio, como subiu, vai voltar da mesma forma. Não existe nenhum risco de não ser literal dessa forma, de ser, assim como na primeira vinda tinha uma forma de leitura e a gente não está. Porque eu, por exemplo, eu fui criada em uma religião que falava que a volta de Jesus já aconteceu em 1914, que a gente sentiu os reflexos aqui na Terra, entende? Então, o que eu fico pensando? Se a gente corre algum risco de também, assim como eles, estudar e de repente não ver que era literal ou não, entende? Nesse sentido. Eu ficaria bastante contrariado se não fosse exatamente como é, porque tem muito texto que fala disso, né? Infelizmente, nossos amigos Testemunhas de Jeová, o grupo ao qual você pertenceu, eu suponho, né? Porque creem que Jesus voltou em 1914 de forma secreta. Eles entendem a palavra parousia como sendo essa vinda invisível, essa chegada invisível. Só que a palavra parousia, ela é empregada em vários textos para coisas reais e visíveis. Por exemplo, há um texto, não me recordo agora qual é, em que é dito assim: quando da minha chegada, Paulo está falando, né? Que ele chegaria, a palavra é parousia. E ele não chegou ao invisível, né? O Paulo era bem visível, né? Então, quando fala em parousia, ligado à glória e majestade, todo olho vendo, aí eles dizem, não, mas eram os olhos do espírito, os olhos espirituais. Ali não fala de pessoas espirituais, fala de ímpios também. Será que os ímpios têm olhos espirituais, né? Então, todo mundo vai ver, bons, maus, preparados ou não, né? E
É complicado a gente, assim, pensar que poderia haver uma interpretação equivocada, porque textos tão claros, Jesus falou, os anjos falaram. Ah, mas no Antigo Testamento não tinha textos claros sobre o Messias? Tinha. Então, o problema, na verdade, foi a interpretação de pessoas que tinham idealizado o Messias. A demora é um problema. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, foram 400 anos de intervalo. Quase 400 anos de silêncio de Deus, digamos assim. E muita gente já estava, assim, cansada também. Ou pensando que o Messias não vai vir, ou se vier vai ser um general, vai expulsar os romanos, né? Eles tinham idealizado o Messias. No entanto, a gente tem textos como, por exemplo, Daniel capítulo 9, uma profecia bem interessante que diz que Jesus, o Messias, né, o ungido, iria morrer no meio da semana profética, né? Daniel 9, ali entre 24 e 27, versículos 24 e 27. No meio da semana profética, o ungido seria cortado, morto, portanto. Então o Messias seria morto, estava lá. Isaías 53, a profecia do servo sofredor, como ovelha muda, seria levado ao matadouro, tomaria sobre si nossas feridas, né? Ele seria magoado, machucado por nossos pecados. Estava lá, ele seria morto. Tem salmos que diz que ele seria traspassado, seria crucificado, inclusive antes mesmo de haver crucificação, no tempo do salmista já estava profetizado que ele seria crucificado. Então, muitos textos do Antigo Testamento falavam de um Messias sofredor que morreria. Mas as pessoas idealizaram o Messias segundo suas ideias. Como hoje também tem pessoas que idealizam, né? Tem pessoas que não creem na volta de Jesus. Não, isso aí é simbólico. Ou como o grupo que você mencionou, né? Já aconteceu, já veio, né? Ora, mas se já veio, cadê os mortos que deveriam ter ressuscitado? Como é o texto que a Adriana vai ler daqui a pouquinho, né? Tanta coisa não aconteceu que deveria acontecer. Eu não fui transformado, eu ainda estou sem cabelo, ainda, né? Ainda estou envelhecendo. Se Jesus voltou, como é que eu não estou glorificado? Como que eu não estou de volta jovem, né? Como não estamos no céu ainda? Percebeu? Tantas coisas que tem que acontecer para que Jesus tenha voltado. Não voltou, obviamente. Então, é um engano, né? Se disserem, eis aqui, como se, o Schiller citou esse texto, né, de Mateus 24. Se disserem, eis aqui, ou aí no deserto, ou sei lá onde, qualquer lugar, não acreditem que não é a volta dele. Então, Shanazé, eu creio assim que um estudo bem sério, responsável, né, é, dos textos bíblicos, especialmente ali os textos proféticos do Novo Testamento, Apocalipse também, não dão margem para algum tipo de engano do tipo assim, Jesus já voltou ou não será visível, entendeu? É, eu não consigo ver de outra forma. Quando eu leio, já li muitas vezes, né, a Bíblia, não consigo ver de outra. O próprio Enoque, lá atrás, né, lá no passado, ele já cria na vinda gloriosa de Jesus. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, hein? A Liz levantou a mão. Então, como você mencionou ali, a questão da volta de Jesus não é só a vinda por si só, mas as consequências que isso vão trazer. Então, isso não deixa dúvida. Quando a gente olha o cenário todo, que a gente não chegou em todos os detalhes ainda, por isso que eu acredito que ela ainda esteja com dúvida, né? Porque existem uma série de implicações sobre a volta de Jesus que a gente vai estudar, e isso não deixa dúvida pelo evento em si, mas pelas consequências que haverão após a sua vinda. Então, por isso que a gente sabe que ele ainda não voltou. Uma dessas consequências, a Adriana vai ler agora, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. A Bíblia é fantástica, assim, porque um texto conversa com o outro, né? E eles se harmonizam. Isso que é interessante. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Lindo. Essa linda, né? Olha só, tão claro, né? E de novo, hein? Falou de alarido, ou seja, barulho, som, trombetas, né? É, quando Jesus descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se tu falou em primeiro, isso já pressupõe uma segunda, né? Mas isso veremos mais adiante. Mas fica com essa informação na sua cabeça, né? Ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo na volta de Jesus, não antes nem depois. Depois nós, Paulo se via entre os salvos, né? Isso é normal. A gente não quer morrer, né? E Paulo também, nesse momento, ele estava ali se colocando entre os salvos, mas ele já morreu, né? Depois, os que ficarem vivos para a volta de Jesus
serão levados juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam mortos e ressuscitaram. Agora compõem um grupo só de salvos glorificados, com os seus corpos transformados. Mesmo Paulo falou disso lá em Coríntios capítulo 15, que isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, que isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. Se fôssemos imortais por natureza, como alguns creem, por que o texto diz que vamos ser revestidos de imortalidade, né? Então, nós vamos ser transformados. E aí, os ressuscitados, transformados, os vivos, que foram transformados num piscar de olhos, todos sobem para encontrar Jesus onde? Nos ares. E somos levados por ele para onde? Lembra da promessa? Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e estiver preparado, voltarei e levarei vocês para onde eu estou, vocês também estejam. Onde é que ele está? No céu. Para onde vamos? Para o céu. Não pela eternidade, calma, a gente vai estudar isso aí com mais calma adiante, né? Mas no primeiro momento temos que entender que nós vamos para o céu com Jesus, tá? Independentemente do tempo que vamos ver isso aí depois. Até aqui, tudo bem? Está claro? Então, adiante. Depois vocês confiram nas suas Bíblias aí, Apocalipse 6, 15 até 17 e Isaías 25, 9, porque esses textos mostram a reação de dois grupos que haverá, só dois grupos, né? Os salvos e os perdidos. Os perdidos dirão para as montanhas, para as pedras, né? Vão querer se esconder nas cavernas, caiam sobre nós e escondam-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Eles sabiam que ele ia voltar e não quiseram saber disso, não quiseram se preparar. Ímpio é diferente de pecador que se arrepende, tá, gente? Todos nós somos pecadores, né? E o importante é quando pecamos, voltarmos para Deus em arrependimento. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus e ele não quer saber de se arrepender. O pecado na vida dele é uma prática. Do cristão convertido é um acidente. Do ímpio é uma prática. Então esses aí vão ter medo, vão ter vergonha da volta de Jesus. Por outro lado, os salvos, eles dirão assim: este é o Senhor nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha que bonito. Está lá em Isaías 25, 9. Eles estavam esperando. E quando viram o sinal nas nuvens, eles se alegraram, porque era a grande esperança deles. Então, eu quero estar nesse grupo. E acho que você também, né? Obviamente. Né? Senão, nem estaria aqui nesse momento, né? Muito bem. Aí, eu vou passar para vocês depois lá no grupo uma série de textos. Por sinal, vocês se assistiram aqueles vídeos já viram até, né? De sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras. Não tem isso no mundo hoje, né? Terremotos em vários lugares, até lugares inesperados. Não tem isso no mundo hoje também, né? Aumento do crime, da maldade. E os textos estão todos aqui, tá? Acúmulo de riquezas nas mãos de poucos, e maioria pobre, desigualdades, né? Insensibilidades, né? Falsa segurança e paz incerta, temor e angústia das coisas que vão acontecer no futuro com relação a essas coisas, busca insaciável de prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como diz Paulo a Timóteo, declínio moral e religioso, aumento das falsas religiões, falsos cristos e falsos profetas, tempos difíceis, vida complicada, estresse e um monte de coisas mais. E o interessante é que a Bíblia fala assim, que é como as dores de parto, né? Eu não sei como é que é, mas eu acompanhei 3 vezes, né, da minha esposa. E as contrações, elas vão se tornando cada vez menos espaçadas e mais intensas. A comparação é essa. Sempre teve guerra, sim, sempre teve terremoto, sim, mas olha, com essa intensidade, tudo junto, e intensidade, menor distância no tempo, no mundo todo. Nunca foi desse jeito, né? Como estamos vendo agora, uma iminência de uma possível terceira guerra mundial aí de novo, né? Falando assim, bomba nuclear, guerra nuclear, coisa mais assustadora, né? Isso eu me lembro nos anos 80, no tempo da Guerra Fria, e esse assunto voltou agora, né? A assombrar a humanidade. Mas, mesmo assim, ainda não é o fim. Jesus falou, né? Quando virem tudo isso, saibam que ainda não é o fim. O sinal que marca o fim mesmo é Mateus 24:14, que eu acho que eu passei para o Schiller, né? Ou não? Quem ficou com Mateus 24:14? Eu. Deixa, Nasa, pode ler então. Tá. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo, um testemunho a cada nação, então virá o fim. Então virá o fim.
né? Na minha versão Almeida diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que falta acontecer então para Jesus voltar, de fato? Todo mundo ouvir falar disso, de alguma forma. Ou por um folheto, por um livro, por um site, um canal no YouTube. Quem sabe nossa conversa aqui vai chegar a pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus ainda. Nós tivemos uma viagem recentemente aí com a agência Mapa na Mão, né, lá para Turquia e Grécia. Eu conheci pessoas muçulmanas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E nós falamos para elas. Deixamos Bíblias, deixamos ali, falamos, né, sobre o amor de Deus, falamos sobre Jesus. Então, quer dizer, até excursões aparentemente turísticas estão cumprindo uma missão. Eu sei que Deus tem seus meios. Humanamente falando, é impossível. Se formos considerar os adventistas, nós somos menos de 25 milhões no mundo, para um mundo de 8 bilhões de pessoas, né? Mas se considerarmos que os discípulos eram um punhadinho de gente, sem internet, sem rádio, sem TV, sem editoras, e eles pregaram para o mundo daquele tempo, o mundo conhecido deles, com o poder do Espírito Santo, nós também conseguiremos, com certeza. E isso a Deus pertence e eu confio nele. Essa profecia vai se cumprir. Note, não está dizendo assim, ó, quando for pregado. Não, será pregado o evangelho. Então virá o fim. Com ou sem a nossa ajuda, vai vir. Mas eu quero participar, eu quero dar minha contribuição, né? Por isso que eu crio classe bíblica, por isso que eu gosto de pregar, de ensinar a Bíblia, falar como for possível. Porque eu quero, de alguma forma, dar uma apressadinha nesse processo aí, né? E eu espero que vocês também se envolvam nessa missão. A missão é de Deus, não é nossa. Ele pode até falar por meio das pedras, como diz a Bíblia, mas ele quer te dar o privilégio de participar do processo. E isso faz tão bem para a gente. Vocês acham que vocês estão sendo mais beneficiados aqui nessa classe bíblica? Eu quero dizer que eu sou mais beneficiado aqui. Porque é tão maravilhoso olhar para vocês e ver um sorriso quando vocês leem um texto da Bíblia. É tão maravilhoso ver pessoas se entregando a Jesus, né? Se preparando para a volta dele, que isso não tem preço. Então, façam o mesmo. Passem adiante esse conhecimento, né? Quem sabe, compartilhe com alguém o que você tem estudado aqui. Você vai sentir algo maravilhoso fazendo isso. Sabendo que você está, de alguma forma, participando do processo de cumprimento da última profecia. Eu acho que a Chanase tinha levantado a mão. Eu acabei, não sei se desistiu, porque tirou a Ó, mão. pastor, não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, quando o pastor fala, né, que quando a Bíblia fala que vai ser pregado em toda a nação, né, testemunho em toda a nação, ela está falando da luz completa, por exemplo, todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir de Jesus, dos mandamentos de Deus, da fé em Jesus, dos dois, ou de Cristo, e as pessoas que não tiveram a luz completa, assim, eu quero dizer assim, Jesus não vai voltar enquanto a luz completa não tiver chegado a todos. É isso, nesse sentido. Eu vou dar a minha opinião, tá, Chanase? Tá. Uhum. Seja bem difícil que essa chamada luz completa alcance todos, né? Porque, veja, o que seria a luz completa, né? Eu tive o privilégio de cursar um mestrado em teologia. Estou cursando um outro, depois fazer um doutorado. Tenho o privilégio de morar num país cristão. Eu tenho o privilégio de pertencer à Igreja Adventista há 30 anos, né? Estudando a Bíblia já há muito tempo. Vai ter gente nesse mundo que não vai ter tido esse privilégio. Repito, eu conheci pessoas lá na Turquia, muçulmanos, pessoas boas, pessoas de bom coração, mas que sequer tinham ouvido falar de Jesus. Como é que Deus vai considerar esses casos? Deus é justo, Deus é bondoso, misericordioso, e em muitos casos, bem, o apóstolo Paulo mesmo diz, né, que quem com lei, sem lei pecou, sem lei será julgado. Quem com lei pecou, com a lei será julgado. Ou seja, Deus vai levar em consideração o quanto de luz você teve e qual foi a sua resposta a essa luz. Quando eu falo isso, eu penso assim, alguns talvez agora vão querer desistir do estudo bíblico, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Mas não, conhecer é um privilégio, né? Pense assim, é um privilégio, uma bênção. E você poderá ser um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Então, não vamos colocar assim numa tábua rasa a humanidade, porque existem condições diferentes, oportunidades diferentes, e Deus vai julgar de acordo com caso por caso, né? Não é uma coisa assim, como eu disse, uma tábua rasa, né? Então eu entendo, Chanazes, que é assim, este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo. Ou seja, o evangelho, a boa nova que fala do reino de Deus. Então, quando todo mundo ouvir falar de Jesus e souber que ele está para voltar, e tiver esse entendimento de alguma forma, limitado ou não, em sua mente e seu coração, tendo a chance de se preparar para isso, ele vem. É assim que eu entendo. Olha, eu consegui ver a irmã Regina ali, bem-vinda aqui ao nosso grupo. Que bom te ver. Bom ver o casal aí, fico alegre de ver vocês. Tudo jóia. Tudo bem, pastor, por aí, então? Vou Graças a Deus. participar ao finalzinho. Agora melhor ainda. Estamos aqui com a nossa classe aqui. Já é um outro grupo, né? A Regina e Tadeu são pioneiros aí de classe da pandemia, né? Nós nos reunimos para estudar a Bíblia. Hoje estão ali firmes na fé e passando adiante também aquilo que receberam, né? Uma Isso benção. aí. Amém. Tadeu e Regina, vocês recomendam esse conhecimento, esses estudos? Tá tudo jóia. Nossa, muito. Muito. Bastante estudo. Que bom. Então é isso aí, ó. É uma benção, viu? Eu falei assim, olha, tem gente que quando sabe que Deus vai cobrar muito de quem sabe muito, fica preocupado, mas não, né? Saber muito é uma benção. Conhecimento é libertador, né? A verdade Sim. liberta. Então, não tenham medo. O amor lança fora o medo, diz a palavra. Aham. Bem-vindos aí, viu? Obrigado. Obrigada. Bem-vindos. Então, gente, é isso, né? Shanaz, não sei se eu me fiz claro, mas eu entendo que é este evangelho do reino sendo pregado a todo mundo, então Jesus voltará. E milagres têm acontecido. Eu sei de situações, a gente não pode revelar nomes, porque isso é perigoso, mas de pessoas em países fechados, em que é proibido pregar o evangelho, que estão tendo sonhos com Jesus. Isso é maravilhoso. Eu recebi na minha sala, no meu escritório, há uns 2 anos, um casal de missionários jovens que me contaram cada história emocionante, coisa linda, assim, sabe? De Deus, de Jesus, pessoalmente em sonhos, dando estudo bíblico para pessoas em países onde isso é proibido. Então, eu não me preocupo com essa profecia, porque ela vai ser cumprida por Deus. Eu me preocupo em fazer parte dela de alguma forma, contribuindo, abençoando e sendo abençoado. É isso. Lizzie, depois eu acho que o Schiller também levantou a mão. Estamos caminhando aqui para a conclusão do nosso estudo. Então, só para deixar bem claro, né? A gente tem o exemplo do ladrão da cruz ali, né? Ele não teve tempo de ter todo o conhecimento, mas ele reconheceu quem era Jesus no contexto, ou seja, ele era o meu Salvador e aceitou isso. Então, dentro daquilo que ele teve conhecimento imediato, ele aceitou, ele não teve acesso a toda a luz, mas ele teve acesso ao que era o mais importante, meu Salvador, quem vai me redimir e vai me dar salvação. Então, eu acredito que é nesse ponto, né, que as pessoas vão ter o mínimo necessário ali para que elas entendam que Jesus é o Salvador, para poder aceitar e fazer esse compromisso. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Nós teremos muitas surpresas no céu, né? De muitos improváveis que conheceram Jesus de alguma forma, aceitaram, acolheram a luz que tiveram e assim estarão conosco, eu creio assim, conosco, né? Pela eternidade. A gente brinca dizendo assim que vai ter que ter um Mobral lá no céu, né? Algum momento de nivelamento de conhecimento, né? E por isso que são 1000 anos também, né? Para que todo mundo chegue ao pleno conhecimento, entenda. Sabe, tem uma profecia interessante de Zacarias que diz assim: pessoas perguntando que feridas são aquelas nas mãos dele? Que feridas são aquelas nos pés dele? Quando será que essa pergunta será feita, né? Em que contexto? Será que não vai ser na eternidade pessoas que por que Jesus, esse nosso mestre, esse nosso Salvador, tem aquelas cicatrizes nas mãos? E vão poder entender, receber estudo bíblico, quem sabe, de você, Patrícia, ou de você, Adriana, ou de você, Regina, Tadeu, né? Já pensou que privilégio? No céu, a gente poder testemunhar do que nós aprendemos aqui na Terra, de poder falar para pessoas de outras gerações, coisas maravilhosas que nós entendemos, porque somos privilegiados. Vivemos numa época, num país, num momento de muito conhecimento, de Bíblia disponível, né? Então, quem sabe, se prepare, né? Pode ser que aqui e depois também você tenha que testemunhar, tenha que explicar, tenha que estudar, né? No tempo de nivelamento, vamos dizer assim, né? Muito bem, vamos à última passagem, que eu não me lembro mais para quem eu passei, acho que foi para o Schiller, que é 2 Pedro 3, 3 e 4, né?
Porque, assim, existem pessoas que zombam dos que pregam a volta de Jesus. Não existem? Eu já fui chamado de muitas coisas, né? A gente tem que orar por quem nos ofende, né? Orar pelos que nos perseguem é a coisa mais difícil de se fazer como se é cristão, né? Mas Jesus falou isso, né? Bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por minha causa, e orem pelos que os perseguem. É, há pessoas que zombam da gente quando a gente fala em segunda vinda de Cristo, quando a gente fala de criacionismo, né, Patrícia? O quê? Adão e Eva, a Arca de Noé, que bobagem! Como é que você pode crer numa coisa dessa no século XXI? Não é assim? E quando a gente fala, pois é, e tem mais, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. O quê? Sabia que as pessoas cumprem uma profecia? Vamos ver? Schiller. Segunda Pedro, capítulo 3, Versos 3 e versículo 4. 3 e 4. Está aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu já deixei algumas pessoas espantadas quando elas debochavam, alguma coisa assim. Eu costumo dizer assim, ó, sabia que você está cumprindo uma profecia nesse exato momento? Como assim? Aí eu pego o texto e leio. Haverá pessoas que estarão debochando, escarnecendo dos que falam da volta de Jesus. Ah, isso não vai acontecer nunca. Desde os tempos da minha avó, bisavó, já se falava disso e não acontece nada. Então, até isso é cumprimento profético, né? Que interessante. Queridos, como a gente já sabe, todo estudo bíblico, ele demanda de nós uma escolha, uma decisão a ser tomada, né? Diante de Deus. A decisão de hoje é a seguinte, ó, em 2 Pedro 3,9, a gente lê o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo, é paciente para conosco, para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Talvez Jesus esteja esperando um pouquinho mais por nós, por alguém que precisa se arrepender, precisa se preparar para a vinda dele. E aí o que eu apelo é no seguinte sentido: não adie o seu preparo. Entregue a sua vida a Cristo hoje para encontrá-lo pessoalmente logo mais. Eu falo para vocês aqui da nossa classe, para você que está acompanhando agora esse estudo, né? Não deixa para amanhã, não espere. Até porque Jesus promete agora uma vida abundante, desde já. Na verdade, para quem aceita Jesus como Salvador, a vida eterna começa agora. Pode ser que a morte, um atropelamento nos interrompa um pouquinho, né? Aí você vai dormir, vai descansar desse mundo, mas a vida eterna vai continuar depois, né? Esse intervalo ele vai passar como um piscar de olhos para você que morreu, para quem morrer, né, melhor dizendo. E a vida eterna, repito, começa aqui, porque Jesus é a vida eterna. Quando a gente aceita Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, ele tem a vida e nos dá essa vida. Então, meu apelo é: preparemo-nos para a volta de Jesus. Tudo indica que está mais perto do que nunca. E a nossa vida é frágil. Então, que nós estejamos nas mãos de Deus o tempo todo, a cada momento. Esse é o meu desejo para nós todos aqui na nossa classe, tá bom? Posso fazer a oração final? Oremos, então. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos essa promessa maravilhosa. Mais de 2.000 e poucos textos falam da volta de Jesus. Obrigado porque Tu espalhaste na Tua palavra esses sinais, essas placas indicativas que nos fazem ter a certeza de que Jesus breve voltará. Ajuda-nos a estar preparados para esse dia, preparados para o que vier no nosso futuro. E ajuda-nos também a ser instrumentos de salvação, ajudando uma geração a se preparar para esse grande evento, a vinda gloriosa de Jesus. Continua, Pai, abençoando aqui a nossa classe, nosso grupo, que cada um busque Jesus individualmente todos os dias, por meio da oração, da palavra, da frequência à igreja, tudo isso é bênção na nossa vida. E, Pai, que estejamos prontos a cada dia também para esse momento especial sobre o qual estudamos aqui nesta noite. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ficamos então por aqui e a gente anuncia lá no grupo o próximo estudo, né? E enquanto isso, vocês vão ali acompanhando os materiais que eu posto. Em breve eu colocaria a gravação também desse estudo, vocês podem encaminhar para outras pessoas também.
E saibam que eu oro por vocês todos os dias também, tá? Minhas orações, eu sempre coloco aqui os estudantes, né? Os meus filhos na fé também. Temos lá um grupo também de pessoas queridas, que são as pessoas que Deus me permitiu evangelizar e algumas até batizar. Eu oro todos os dias por vocês também. E agradeço se puder orar por nós também, por nossa família e por mim. Tá bom? Um grande abraço. Amém. Até o nosso próximo estudo, então. E com Deus. Obrigada. Obrigada, boa noite, pastor. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado.